Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e hoje nós vamos fazer rapidamente uma árvore filogenética sobre os vertebrados, dos vertebrados. Bom, os vertebrados surgiram a partir dos primeiros cordados, que por exemplo é o anfioxo, e ali aparece pela primeira vez a notocorda. E a partir da notocorda a gente vai ter a coluna vertebral nos vertebrados sem mandíbula e nos vertebrados com mandíbula, que a gente começa com o peixe cartilaginoso. Então, lampreias e feiticeiras são animais vertebrados ainda, que apresentam coluna vertebral e crânio, porém não tem mandíbula. A mandíbula aparece pela primeira vez nesse grupo, então é uma novidade evolutiva. E uma novidade com muito sucesso. Por quê? Porque a partir disso melhorou a captura de alimento e também a defesa desses animais. Nós temos aulas sobre peixes aqui no canal, confere, tá aqui no card para você revisar um pouquinho esse conteúdo. Bom, dando continuidade à nossa árvore filogenética. Então, os peixes cartilaginosos, de novidade evolutiva, surgiu a mandíbula. Mas são animais que também apresentam respiração por brânquias, esqueleto ainda é cartilaginoso, por isso o nome do grupo é peixe cartilaginoso. Apresenta uma fecundação interna, o que é um pouco diferente em relação aos peixes ósseos, e o desenvolvimento aí é direto, ou seja, o filhote é idêntico ao adulto. Dando continuidade, surgem os peixes ósseos. De novidade evolutiva, nós vamos ter então um esqueleto calcificado. Ou seja, ele é um pouco mais rígido. Além disso, os peixes ósseos apresentam uma estrutura específica de flutuação, que é a bexiga natatória. Estrutura muito importante que permite a flutuação do peixe. Se ele quiser ir para a superfície, ele enche sua bexiga de ar. Se ele quiser ir para as áreas mais profundas, ele esvazia. Então, ele consegue se locomover, flutuar no ambiente. Bom, até então esses organismos são aquáticos. Surgem os anfíbios. Tem aula aqui de anfíbio também. Os anfíbios foram os primeiros animais vertebrados terrestres. E a partir disso a gente começa a observar uma respiração diferente dos peixes, que é do tipo branquial. Apesar de ter alguns peixes ósseos que já apresentam pulmões, essa estrutura apareceu um pouco melhor nos anfíbios, ou seja, em todos os representantes do grupo dos anfíbios. Então, a gente apresenta aqui uma respiração pulmonar. Na maioria dos anfíbios, a gente ainda tem um desenvolvimento indireto, ou seja, o indivíduo filhote é completamente diferente do adulto. Então, como uma característica aqui, desenvolvimento indireto. Além da respiração pulmonar, os anfíbios também têm uma respiração cutânea. Cutânea significa pela pele, ou seja, o pulmão dele ainda é bem fraquinho, não tem capacidade de absorver totalmente o oxigênio, então a pele auxilia nesse processo. Por isso a pele dos anfíbios é bastante fininha, cheia de vasos sanguíneos para facilitar a absorção do oxigênio e liberação do gás carbônico. Aqui também apresenta um ovo com uma casca gelatinosa. E como esse ovo é gelatinoso, ele ainda fica na água. Portanto, os anfíbios passam uma parte da vida na água, outra parte da vida na terra. A parte terrestre é quando ele é adulto. Continuando a linha evolutiva dos vertebrados, surgem os répteis. Os répteis já passam a ter uma respiração 100% pulmonar. Não vai mais precisar da pele para fazer troca gasosa. Então, a pele do réptil vai ter outra função. E uma delas é evitar a desidratação. A pele vai ser bastante grossa, escamosa e cheia de queratina, que é uma substância praticamente impermeável. Então, uma pele seca, grossa e queratinizada. Para quê? Justamente para evitar
desidratação. Além disso, os répteis têm uma fecundação interna. A fecundação interna já aparece nos peixes cartilaginosos. Peixes ósseos e anfíbios têm fecundação externa, ou seja, na água. A partir de répteis, a gente já vai ter uma fecundação interna por todos os grupos. Surge um órgão copulatório, que é o órgão do macho, o pênis, que introduz na fêmea e carrega todos os espermatozoides dentro da mãe. Aí ocorre a fecundação e o desenvolvimento embrionário. Aqui, ó, fecundação interna. E junto da fecundação interna, a gente tem a produção de um ovo com uma casca rígida. Por quê? Porque esse ovo vai ficar fora da fêmea, em algum ninho, em algum espaço, até terminar o desenvolvimento do filhote. Fecundação interna e ovo com casca rígida. Também tem essa função. O ovo de casca rígida fica na terra. Então, a terra é um ambiente propício ao indivíduo sofrer desidratação. Então, a casca vai fazer justamente isso, evita a desidratação. Os anfíbios e os demais peixes não têm esse problema porque o ovo fica dentro da água. Até aqui, todos esses indivíduos apresentam uma característica em relação à temperatura corpórea do tipo variável, ou seja, ela é chamada de pecilotérmico. Eles são chamados de pecilotérmicos. Então, até aqui, tanto os peixes cartilaginosos, ósseos, anfíbios e répteis são animais pecilotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente. Se está frio, a temperatura baixa, se está calor, a temperatura se eleva. A partir das aves isso muda, aparece como uma novidade evolutiva a homeotermia. Ou seja, a capacidade desse animal manter a temperatura do seu corpo constante. Então, a gente chama de homeotérmico ou vulgarmente como animais de sangue quente. As aves também apresentam pele seca, grossa e recoberta por uma estrutura nova que não existia. Então, temos uma pele protegida por penas. E as penas das aves vão ter várias funções, dentre elas manter o voo desses animais que voam. Mantém a temperatura do corpo constante, atrai o sexo oposto para a reprodução e também protege a pele contra a ação de micro-organismos. Até aqui, os ovos das aves também com casca rígida. Chegando nos mamíferos. Nos mamíferos nós temos 3 grupos diferentes e isso vai ficar para uma próxima aula. Mas no geral os mamíferos também apresentam uma pele protegida, porém agora a estrutura é diferente, são pelos. Apresentam como novidade uma glândula específica, que é a glândula mamária, que a mãe, no caso, a glândula mamária das fêmeas, vão produzir uma secreção nutritiva que vai servir de alimento para o filhote no início da sua vida. Depois de um tempo, ela para de produzir essa secreção que a gente chama de leite. E além de tudo, alguns mamíferos se desenvolvem dentro do corpo da mãe, ou seja, o desenvolvimento dos mamíferos é intrauterino, dentro da fêmea. Bom, pessoal, qualquer dúvida que aparecer, deixe aqui nos comentários. Temos algumas aulas, como eu já falei anteriormente, de peixes, anfíbios, répteis e aves aqui no canal. Vou deixar no card. Mamífero vai ficar para uma próxima semana. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Curte o canal nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E até a próxima aula.